Estamos no final do outono de 1921 e a famosa bailarina americana Isadora Duncan chega a Moscovo. Nos últimos anos, sofreu várias tragédias, sendo a mais devastadora a morte dos seus filhos. Portanto, quando a Rússia, um país onde o balé é quase uma religião, se oferece para financiar a sua própria escola de dança em Moscovo, Isadora resolve aceitar. Mas a situação muda inesperadamente quando ela conhece o poeta Sergei Yesenin, uma estrela da poesia russa. Os dois apaixonam-se de imediato e pela primavera já estão casados. No entanto, como os meses seguintes virão a provar, o destino voltará a não jogar a seu favor. Isadora Duncan nasceu em 1877, em São Francisco, a mais nova de 4 irmãos. O pai era banqueiro, mas cedo se afastou da família. A mãe deixou-o pouco depois do nascimento de Isadora, quando se soube que ele tinha desviado dinheiro. A partir desse momento, passaram a viver na pobreza. Apesar das dificuldades, Isadora adorava dançar. Em criança, movimentava-se espontaneamente ao ritmo da música, atuando para outras crianças e explicando como os movimentos deviam ser feitos. Aos 10 anos, chegou a insistir em abandonar a escola, por considerá-la desnecessária e uma fonte de distração. A paixão de Isadora pela dança nunca se desvaneceu e, no final do século, havia desenvolvido um estilo pessoal sofisticado. No entanto, os seus movimentos pouco se assemelhavam à dança popular da época. Isadora sempre achou o balé clássico artificial e antinatural. Por isso dançava de maneira diferente. Usava roupas soltas, muitas vezes transparentes, que se assemelhavam a uma toga grega e dançava sempre descalça. Com o cabelo solto e os braços levantados, parecia quase uma deusa pagã. Saltava pelo palco, corria de um lado para o outro e procurava exprimir emoções e até fenômenos naturais através da dança, como o movimento do mar. A sua dança era diferente de tudo o que a América alguma vez tinha visto, e apesar de, aos 19 anos, Isadora conseguir arranjar alguns trabalhos de curta duração em Chicago e Nova York, depressa se torna claro que os Estados Unidos ainda não estão preparados para a sua arte. Com o dinheiro que ganhou com muito esforço, em 1898, Isadora compra bilhetes e zarpa para a Europa com a sua família. A decisão revela-se acertada. De Londres a Paris, o público fica fascinado com a sua dança de vanguarda que nunca antes tinha sido vista. O nome Isadora Duncan rapidamente se torna conhecido em toda a Europa. Apesar de não possuir praticamente nenhuma educação formal, Isadora aprende rapidamente francês e alemão e insere-se nos círculos artísticos e intelectuais. Em 1904, Isadora concretiza o seu sonho e abre a sua própria escola de dança, na Alemanha. Os seus jovens alunos tornam-se conhecidos como os Isadorables, e mais tarde, Isadora adota 6 deles. O único problema é que, apesar de ter muito sucesso, é terrível a gerir dinheiro. A academia dá prejuízo e, apesar da sua fama, vive atolada em dívidas. A sua vida amorosa é igualmente complicada. Em 1905, conhece o cenógrafo Gordon Craig e, um ano mais tarde, dá à luz a sua filha, Deirdre Beatrice. Contudo, a relação depressa se desmorona. Craig pressiona-a a dedicar-se menos à sua carreira de bailarina, ainda que ele fosse casado. Isadora deixa-o e rapidamente encontra um substituto, Paris Singer, filho de um magnata abastado das máquinas de costura. Ele dedica-se profundamente a ela, mas não é suficiente. Isadora acaba também por deixá-lo, embora tenham tido um filho, Patrick Augustus, que nasceu em 1910. As relações fracassadas não são nada em comparação com o trágico acontecimento de 1913. No sábado, dia 19 de abril, Isadora envia os seus 2 filhos e a ama para um passeio de carro por Paris. A meio da viagem, o motor do carro avaria. O condutor sai do carro para resolver o problema, mas esquece-se de acionar o travão de mão. Quando o motor arranca subitamente, o carro desce a encosta sem controlo e cai ao rio Sena. As crianças e a ama morrem afogadas.
Devastada, Isadora passa vários meses na ilha grega de Corfu a recuperar, seguidos de algumas semanas na estância balnear italiana de Viareggio. Numa tentativa desesperada de preencher o vazio deixado pelos seus filhos, Isadora implora a um homem italiano aleatório que seja pai de outra criança. Engravida, mas o bebê acaba por falecer pouco após o nascimento, em agosto de 1914. Numa tentativa de superar as suas contínuas tragédias através do trabalho, Isadora abre uma nova escola de dança em Paris no final desse ano. No entanto, nessa altura, a Primeira Guerra Mundial já tinha arrebentado e agora, com 37 anos, Isadora muda-se para o outro lado do oceano. Passa os 7 anos seguintes na sua terra natal, a América. Desta vez, tudo é diferente. Durante os seus anos na Europa, Isadora construiu uma forte reputação e nos Estados Unidos, a sua dança deixou de ser vista como estranha, provocadora ou ofensiva. Faz atuações em Nova York, as suas produções modernas chamam a atenção e, apesar de ter mais de 40 anos, os seus espetáculos estão sempre esgotados. No entanto, quando a guerra termina, Isadora sente o desejo de regressar à sua amada Europa. Estamos em 1921 e a Rússia bolchevique pós-revolucionária faz-lhe uma proposta interessante. Se aceitar mudar-se para Moscovo, Isadora receberá uma luxuosa vivenda e o Estado financiará a sua nova escola de dança. Isadora não hesita e aceita prontamente. Nada aprende a América. A Rússia sempre foi uma terra devotada à dança e também ela se sente atraída por determinados ideais comunistas. Isadora ignora as notícias sobre a pobreza e a fome na Rússia e parte para Moscovo. Torna-se professora de 20 jovens russas talentosas e, passado pouco tempo, conhece Sergei Yesenin, um poeta adorado pelo povo russo que era 18 anos mais novo do que ela. Embora não soubesse falar russo e ele pouco falava inglês, apaixonam-se perdidamente. Em maio de 1922, casam e Isadora aceita receber cidadania russa. Quanto mais se conhecem, mais evidente fica que Yesenin não é apenas um poeta brilhante, mas também um boêmio instável com um problema de alcoolismo. A sua relação torna-se tensa e Isadora decide levá-lo em digressão pela Europa e pelos Estados Unidos, na esperança de que ele aproveite a oportunidade para apresentar a sua poesia ao mundo ocidental. Mas a realidade é diferente. Enquanto Isadora é celebrada como uma estrela, a poesia de Yesenin não atrai qualquer interesse. Yesenin recorre ainda mais à bebida e, após o seu regresso a Moscovo, em 1923, a sua relação termina. 2 anos mais tarde, Yesenin é encontrado morto num quarto de hotel em Leningrado, segundo a versão oficial, enforcou-se. Mas também há quem diga que os bolcheviques o mandaram matar por se ter tornado um homem imprevisível e problemático. Nessa altura, Isadora regressa à França. Em 1924, a Rússia corta o financiamento da sua escola de dança, o que a obriga a abandonar finalmente as suas ilusões sobre o comunismo. A fase que se segue na sua vida é, em grande parte, um período infeliz. Com quase 50 anos, Isadora já não é bailarina e é frequentemente vista bêbada em público. Permanece sobretudo em França e, apesar dos problemas financeiros, vive a crédito nos hotéis mais luxuosos, procurando a companhia de homens mais novos. No final, é um romance com o mecânico Benoît Fauchette que se revela fatal. A 14 de setembro de 1927, em Nice, Benoît leva Isadora a dar um passeio no seu descapotável. A poucos metros de distância, o seu longo lenço fica preso na roda traseira. Um puxão violento parte-lhe o pescoço e Isadora Duncan morre instantaneamente. Toda a sua vida, incluindo a sua morte bizarra, assemelha-se a uma grande representação teatral, com grandes amores, dramas, tragédias, personalidades famosas e política mundial, moldando destinos e transformando pessoas em meros peões no tabuleiro de xadrez da história. Como pioneira da dança moderna, Isadora Duncan experienciou um pouco de tudo, algo que está bem patente numa declaração que fez nos seus últimos anos. Fui amada como nenhuma outra mulher. Gênios, poetas, milionários, artistas, músicos, todos eles me desejaram. E agora? Não há ninguém que me empreste $25.